Então, o texto de hoje é Gênesis capítulo 19, do versículo 30 ao versículo 38. Gênesis capítulo 19, do versículo 30 ao versículo 38. Gênesis 19, 30 a 38 diz assim: Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita a mais nova: Deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Senhor, tua palavra está diante de nós, e nós cremos que ela é toda inspirada pelo Senhor e fala aos nossos corações, e pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações, nos transformando segundo a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Seguindo o conselho de um pastor que estará aqui no Brasil, esse mês ainda em São Paulo, o famoso John Piper, um livro dele que eu li, chamado Irmãos, Não Somos Profissionais, um dos capítulos que ele trata no livro, o título do capítulo é Irmãos, preguem textos difíceis. E eu particularmente gosto de pregar textos difíceis, como esse aqui. Esse é um texto que nós, ocidentais, temos muitas dificuldades com ele, mas o judeu não tem nenhuma dificuldade com ele. Eu fiz algumas pesquisas na internet, depois que eu fiz esse sermão, e eu encontrei muita coisa a respeito desse texto, mas muita coisa estranha e errada. Alguns que não entendem como é que a Bíblia tem pornografia, por exemplo, mas isso não é pornografia na Bíblia. Primeiro, isso está dentro de um contexto. E segundo, a Bíblia é clara ao expor a situação da humanidade caída, da humanidade que se afasta de Deus e que vive sem Deus. Então nós, como pessoas que têm, ou que pelo menos deveriam ter uma bagagem judaico-cristã da história e da vida, textos como esse são textos que nós não temos problema nenhum com eles, pelo contrário, eles nos ensinam da graça de Deus e da palavra de Deus também. E é interessante porque é um texto que se encontra no meio da história de Abraão, mas não fala de Abraão. O texto em si, você pode ler, ele não vai citar Abraão, mas aí vem o estudo sério das Escrituras para interpretar um texto como esse. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer para um texto como esse é: o que esse texto faz dentro da história de Abraão? Qual que é o significado, qual que é o motivo desse texto estar dentro da história de Abraão, encaixado desse jeito? Então é isso que nós vamos estudar, e que Deus nos abençoe. Esse texto, ele apresenta, como outros textos da Bíblia, a humanidade caída e a humanidade sem Deus. Mesmo falando de Ló, sobrinho de Abraão, e alguém que já havia sido beneficiado por causa de Abraão. Mas esse texto ele não pode ser lido só, ou melhor, ele não pode ser lido separadamente, mas ele tem que ser lido dentro do contexto da história de Abraão, principalmente dentro do que vem antes, no capítulo 19, que nós vimos na semana passada, que narra a destruição de Sodoma e de Gomorra. Por quê? Porque o que vem antes, no capítulo 19, apresentam os motivos
que promovem e que resultam no fato narrado no texto lido, que é o incesto de Ló com suas filhas. E os motivos devem ser lembrados aqui. E são 3. Primeiro, nós devemos lembrar que quando os anjos anunciaram a Ló que o Senhor destruiria Sodoma, Ló foi atrás dos seus genros e avisou os seus genros de que a cidade seria destruída, mas os seus genros acharam que Ló estava com gracejos, de acordo com a tradução da Almeida. Isso é narrado no capítulo 19, versículo 14. E por isso não ouviram o que Ló disse e ficaram na cidade. E certamente foram destruídos com todo mundo. Então as suas filhas ficaram sem noivos. Devemos lembrar também que a mulher de Ló, em desobediência aos anjos, ao sair de Sodoma, ela virou, olhou para a cidade de Sodoma que estava sendo destruída, e ela foi transformada numa estátua de sal, conforme 19:26. Uma história que as crianças ouvem bastante, né? Mas essa transformação da mulher numa estátua de sal, da mulher de Ló, significa que ela foi condenada junto com Sodoma, porque ela era sodomita, ela era de Sodoma. Ló pegou essa mulher, ele se casou com a mulher de Sodoma, e ela foi condenada junto com Sodoma, porque ela olhou, ela voltou para trás. E o sal significa essa condenação, porque na antiguidade, terras, campos condenados, eles tinham sal semeado neles, para que eles se tornassem estéreis e a desolação perpétua estivesse sobre aquele campo. Então o sal significa condenação e a desolação. E textos que falam sobre isso são Deuteronômio 29:23 fala sobre essa condenação simbolizada pelo sal. Juízes 9:45 fala sobre isso. Salmo 107, versículo 34, e Jeremias 17, versículo 6 fala sobre isso. Então a mulher de Ló foi condenada. Então note, as filhas ficam sem os noivos e Ló fica sem a sua mulher. Além disso, o terceiro motivo que gera essa cena narrada no texto que lemos é o medo que Ló tem de habitar na cidade de Zoar, uma cidade pequenininha. Quando os anjos mandam Ló deixar Sodoma, eles orientam Ló a Ló ir em direção às montanhas. Mas Ló, ele fica com medo de ser destruído nas montanhas, então ele negocia com os anjos, e os anjos dão a permissão para que ele vá para Zoar, para essa cidade pequena. Mas Ló deixa Zoar com medo. O texto que nós lemos já diz isso. Versículo 30, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Esse medo de Ló permanecer em Zoar provavelmente era movido pelo seguinte motivo. Os habitantes de Zoar tinham uma vida semelhante aos habitantes de Sodoma e de Gomorra, e Ló ficou com medo de que aquela cidade fosse destruída, como foi Sodoma e Gomorra. E por isso ele deixou aquela cidade e ele foi habitar nas montanhas, especificadamente numa caverna, junto com as suas 2 filhas. Então, olha para onde a Bíblia nos leva. Ló, que antes teve grandes possibilidades quando o seu tio Abraão, por causa dos problemas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, o texto que Joel pregou, Abraão disse: escolhe para onde você quer ir. Ló escolheu a terra verdejante, onde tinha muita água. Ele foi para essa região. Então a história de Ló é uma história que se inicia com muitas possibilidades. Ele vai para uma terra boa, enquanto o seu tio vai para uma terra seca e árida. Mas a diferença é que o seu tio vive pela fé e Ló não vive pela fé. Ló só foi salvo da destruição de Sodoma, não por causa dele, mas por causa de Abraão, como diz o texto aqui. Embora ele fosse justo, ainda desejando, como diz Pedro em sua epístola, o bem. Mas o texto de Gênesis diz claro que o motivo pelo qual Ló não foi destruído com Sodoma foi Abraão e não Ló.
Mas aí, quando o texto volta a narrar Ló, a história de Ló, Ló está dentro de Sodoma. Ló deixou os campos e foi morar dentro da cidade. Ele se tornou um cidadão urbano. Mas Ló então começa a sua história com grandes possibilidades e agora ele habita com suas 2 filhas dentro de uma caverna. Essa é a situação de Ló. Então, o cenário está montado para a prática do incesto, que é a relação sexual entre pai e filhas. Prática promovida pelas 2 filhas de Ló e que gerará grandes problemas no futuro. Então, quais são esses problemas? Os problemas aqui são a prática do incesto e os descendentes. Então, quando as filhas de Ló se veem com seu pai, naquela caverna, elas percebem que o futuro da família de Ló está seriamente comprometido. Por quê? Porque elas não terão descendentes. E Ló não terá descendentes, então a família de Ló, o nome de Ló, sumirá da face da terra. E os motivos pelos quais elas agem do jeito que elas agem, as filhas de Ló, são 3 também. Primeiro, elas falam que Ló está velho. Elas dizem isso. Versículo 31 fala sobre isso. Quando ela diz que, a primogênita de Ló diz que ele está velho, não é que ele está velho para ser pai, mas que ele está velho para se casar de novo, ter filhos que poderiam se casar com elas. É esse o motivo da afirmação da filha mais velha de que Ló está velho. O segundo motivo ela diz que não há homem na terra que venha unir-se conosco. Não há homem na terra que venha e possa se casar com a gente e gerar filhos em nós. Quando elas falam isso, elas não querem dizer que não exista homens na terra. É claro que existia. Mas a gente tem que lembrar que os casamentos eram acertados entre as famílias que tinham algum tipo de parentesco. E elas eram sodomitas, porque a mãe era sodomita. E nós devemos lembrar que Sodoma foi completamente destruída, junto com todos os habitantes de Sodoma. Então, quando ela diz que não havia homens sobre a terra, não havia famílias cujo parentesco possibilitasse o acerto de casamento para elas. É isso que ela está dizendo. Elas estão dizendo. Não havia homem para elas se casarem. É isso que elas estão dizendo. E, por fim, ela diz no versículo 31, segundo o costume de toda a terra. Ou seja, vamos promover essa prática, porque Ló é velho, Ló está velho, não há ninguém com a possibilidade de nos casarmos, e porque esse é o costume de toda a terra. Ou seja, manter a descendência a qualquer custo. Quando ela fala que esse é o costume de toda a terra, ela fala com base na sociedade em geral. Especialmente com relação à sociedade de Sodoma, em que elas viviam antes da destruição. E não com relação ao povo do pacto com o Senhor, em que se encontra nesse período da história, Abraão e sua família. Então ela diz que elas devem agir conforme o costume de toda a terra, e não conforme os preceitos de Deus. Esses são os 3 motivos que levam as filhas de Ló a fazerem o que elas fizeram. Então, por esses 3 motivos, elas decidem embriagar Ló, deitar-se com ele, para engravidarem dele e assim manterem a descendência de Ló. Note, queridos irmãos e irmãs, que o problema que eles enfrentam aqui é o mesmo problema que Abraão e Sara enfrentam. Qual é o problema? A falta de um descendente. É o mesmo problema de Abraão e Sara. É o problema aqui deles. Por isso, a intenção desse texto aqui, sabe qual é? É comparar a família de Abraão e os resultados da família de Abraão com a família de Ló e os resultados da família de Ló. Em outras palavras, é fazer a comparação de um povo que vive pela fé e de um povo que não vive pela fé. É para isso que esse texto está aqui.
Até agora nós temos visto a história de Abraão. Há erros e acertos, sem dúvida alguma, mas a gente tem que lembrar que Abraão simboliza o pacto com Deus. Deus tem um pacto com Abraão e Deus vai conduzir Abraão e Sara até onde Ele quer conduzir. Mas Ló, embora seja sobrinho de Abraão, Ló não está no pacto. E a família de Ló age como todo mundo age, todos aqueles que estão fora do pacto agem. Então esse texto quer comparar essas famílias. E contrariamente, as filhas de Ló não vivem pela fé e tentam resolver sozinhas o problema da falta de descendentes. Aí você pode estar pensando assim, mas Sara tentou resolver também. Tentou resolver com Agar. E deu problema sério. Mas nós temos que lembrar que Abraão é o homem do pacto, que Deus tem um pacto ou uma aliança com ele. E todos aqueles que fazem parte do povo do pacto ou do povo da aliança são direcionados por Deus, mesmo quando erram. Então, essa atitude das filhas de Ló geraram dois graves problemas. Primeiro, elas fizeram o que era certo aos seus próprios olhos. Nosso pai está velho para se casar de novo e ter filhos que cresçam e se casem com a gente. Não há parentesco que possa acertar um casamento. Esse é o costume de toda a terra. Vamos fazer desse jeito. Vamos embriagar o nosso pai e se deitar com ele. Ou seja, elas fizeram o que era certo aos seus próprios olhos. Elas não viam problema em embriagar o pai e ter relações com ele. Mas o sábio ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, diz em Provérbios 3:5. Mas elas não são sábias, elas não agem de maneira correta, mas elas erram gravemente porque elas fazem o que elas acham que é o certo. O segundo grave problema é que elas entendem que os fins justificam os meios. Elas entendem que os fins justificam os meios. Ló precisava de descendente, ele precisava de descendente. E esse era o fim, o objetivo. Mas como elas fazem isso é o problema. Foi totalmente errado, totalmente contrário, porque elas promoveram o incesto. Sem dúvida, haviam outros meios para resolver esse problema. Mas elas escolheram o caminho do pecado, que é fruto da incredulidade. Elas fazem o que elas fazem porque elas são incrédulas, elas não vivem pela fé, elas não têm um pacto com Deus e elas não conhecem Deus, é por isso que elas agem dessa maneira. E aí Ló tem grande responsabilidade nisso. Primeiro porque ele percebe que suas filhas não têm com quem se casar e ele não faz nada, ele é passivo na história, ele não move uma palha. Segundo porque ele aceita a embriaguez. E terceiro, porque ele é passivo. Note como a Bíblia fala por duas vezes, versículo 33 e 35, que as filhas embriagam, a filha vem, se deita com ele, sai e ele nem percebe quem é. Esse é um erro de Ló. Ele é passivo na história. Ele não toma as rédeas da sua família. Ele não conduz a sua família como ele deveria conduzir. E tudo isso, então, queridos, é resultado e consequência de pessoas que não vivem pela fé, mas que vivem por aquilo que vem e que experimentam. Lembra que viver pela fé não é viver vendo milagre. Quando eu falo viver pela fé, tem uma conotação muito mais próxima à obediência a Deus do que ver milagres. Porque o conceito de viver pela fé no Antigo Testamento é um conceito de viver por aquilo que Deus diz. E não por aquilo que nós vemos. Você vive, age de acordo com o que Deus diz, e não de acordo com o que você vê, ou ouve, ou experimenta. É isso que é viver pela fé, é obedecer ao que Deus disse. Mesmo que a realidade seja completamente diferente ou incoerente com aquilo que Deus diz. Não importa, nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é viver pela fé. Esse é o conceito de viver pela fé no Antigo Testamento. E essas mulheres, essas moças, junto com Ló, não fazem isso. Deus poderia abrir a madre delas, melhor dizendo, gerar filhos, milagrosamente, ou através de casamentos, como ele fez com Sara, por exemplo, que tinha 90 anos. Mas elas não vivem pela fé.
Elas vivem por aquilo que elas veem e experimentam. Elas escolhem fazer o que o coração delas manda e não o que Deus diz. Elas não vivem pela fé e isso fica claro, sabe como? Procura e vê se você acha o nome de Deus nesse texto que nós lemos. Você não acha. Em momento nenhum elas falam do Senhor. Em momento nenhum o Senhor é mencionado. Em momento nenhum é lembrado o Senhor. Em momento nenhum é consultado o Senhor. Por quê? Porque elas não vivem pela fé. Elas vivem pelo que elas veem e experimentam. E essa comparação fica mais clara, queridos, quando nós olhamos para as descendências. Enquanto de Abraão e Sara surge Isaque, depois Jacó e toda a nação de Israel, de onde vem o Messias prometido, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Das filhas de Ló e de Ló, nascem duas nações que são povos inimigos de Israel, o Moabe e Amon. E a sequência da história narrada pelo Antigo Testamento apresenta a inimizade entre Israel e esses dois povos. Moabe oprimiu Israel por 18 anos. Juízes 3,14 narra isso. Os amonitas oprimiram Israel pelo mesmo período de tempo. Juízes 10, versículos 7 a 9 diz isso. A história prova a amargura e a animosidade existente entre Israel e Moabe e Amon. Por exemplo, a história de Balaão é uma história fruto desse problema, dessa animosidade. Quando o povo de Israel passava, Balaão foi convocado para amaldiçoar o povo de Israel. Os moabitas levaram Israel a se prostituir contra o Senhor, em Números 25, isso é narrado. E por isso, em Deuteronômio 23, de 3 a 6, os amonitas e os moabitas são banidos de Israel e da presença do Senhor. Eles são proibidos de fazer parte de qualquer reunião do povo de Israel. Por quê? Porque desde a geração deles, eles fazem parte de um povo que não vive pela fé. Israel é um povo chamado a viver pela fé. E a comparação das descendências mostra isso. E aí eu me lembrei de uma ilustração que o Ronaldo que me deu, chamada A Descendência do Justo e a Descendência do Ímpio, de Al Sanders, numa obra que ele chama Crise na Moralidade. Olha que interessante o que ele faz. Nessa obra, o Sanders catalogou 567 descendentes de Max Jukes, um ateu contemporâneo de Jonathan Edwards, o grande teólogo e pastor. Ele fez o mesmo com 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. E as diferenças são impressionantes. Max Jukes, um ateu, viveu uma vida ímpia e casou-se com uma moça igualmente ímpia. E dentre as pessoas que resultaram desse casamento, a descendência deles, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Esses seus 567 descendentes catalogados custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1,250 bilhões de gastos. Já a descendência de Jonathan Edwards, que viveu na mesma época de Jukes, se casou com uma moça crente e foi feita uma investigação de 1.394 descendentes conhecidos dele. Olha a descendência de Edwards. 15 se tornaram diretores de faculdades. 65 foram professores de nível superior. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 foram juízes. 100 foram advogados. 60 foram médicos.
75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana. 100 foram missionários e pregadores. 60 foram autores de renome. 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 se transformaram em funcionários públicos. 295 deles fizeram curso superior. Alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. E o resumo é que seus descendentes não custaram absolutamente nenhum centavo ao Estado norte-americano, de custo. Essa é a comparação da vida de um ímpio, que não vive pela fé, e da vida de um que vive pela fé. E a comparação se dá na vida deles e na descendência deles. Esse é um caminho de desgraça e de promiscuidade, e ele é fruto do afastamento do Senhor. Assim como foi para Ló, que se afastou do pacto do Senhor ao se afastar do seu tio, ele se afastou também das bênçãos do pacto. E o problema é o que nós encontramos aqui: promiscuidade, pecado, descendência ímpia, tudo fruto de uma vida que não vive pela fé. Desgraça, destruição e desesperança. E aí? O que sobra para esses que tocam a vida de qualquer jeito e não vivem pela fé? É necessário sempre lermos a Bíblia, irmãos, com muita atenção. E prestando muita atenção em todas as palavras e nos detalhes. Porque embora esse seja um texto que aponte de maneira tão clara, tão crua, tão horrenda o pecado e a promiscuidade e práticas daqueles que não vivem pela fé, a sequência da história mostra que a graça de Deus é capaz de alcançar pessoas como essas. Porque nós éramos assim, ou alguns de nós ainda somos assim. Vivemos não pela fé, não em obediência a Deus, mas vivemos de acordo com aquilo que nós achamos que deve ser feito. De acordo com aquilo que nós vemos ou ouvimos. Você pode estar pensando assim: ah, mas pastor, eu não faço o que as filhas de Ló fazem. Eu também acredito que você não faz. Mas quando nós vivemos por aquilo que nós pensamos que é o certo, de acordo com o que é o certo aos nossos próprios olhos, quando nós vivemos de maneira que os fins justificam os meios, nós estamos fazendo exatamente o que as filhas de Ló fizeram. Nós estamos pecando contra o Senhor. Quando nós não vivemos uma vida digna do Evangelho, quando nós damos um jeitinho, quando nós negociamos princípios de honestidade, de fidelidade, nós estamos fazendo exatamente o que as filhas de Ló fizeram. Nós não estamos vivendo pela fé. Estamos vivendo do jeito que nós achamos que deve ser. E isso é pecado e promiscuidade espiritual. Qual a saída? A saída nós encontramos num pequeno livro da Bíblia. No comecinho desse livro. E eu vou ler 2 versículos. Do comecinho do livro de Ruth, que diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, e foi nesse período que Israel teve mais problema com os amonitas e os moabitas, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Eu li Ruth 1 e 4. O marido e os filhos de Noemi, que foi com seu esposo para Moabe, eles morrem, e ela fica apenas com suas 2 noras. Orfa, que com o consentimento de Noemi, sua sogra, volta para sua família, e Ruth, que permanece com Noemi, e ambas voltam para Judá. Mas o final desse livro de Ruth é mais surpreendente que o início. Porque Ruth
depois de toda a trama narrada naquele pequeno livro, se casa com Boaz, um homem bom e justo, e tem um filho. E o livro diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 17: as vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. E a informação vem dizendo: este é o pai de Jessé, que é pai de Davi. A informação dada aqui ela é fantástica, porque Ruth é moabita. Ela é fruto e descendência de um povo que vive sem Deus, afastado de Deus, que não vive pela fé. Ela é fruto da promiscuidade das filhas de Ló com Ló. Ruth é essa mulher. Ruth é essa mulher que deveria ser desprezada, menosprezada, amaldiçoada e longe de Deus. Ruth é essa mulher. Ruth é o que nós éramos. Porque nós também éramos pessoas longe de Deus, afastadas de Deus, que viviam do jeito que nós achamos que deve ser vivido. E essa era Ruth. Mas Ruth é alcançada pela graça de Deus. E ela se torna bisavó, simplesmente bisavó do grande rei Davi. Do grande rei Davi. O rei que recebe uma promessa de Deus. Em 2 Samuel 7,16. Promessa de Deus de que da descendência de Davi, que era a descendência de Ruth, sempre haveria um rei no trono de Israel. Sempre. O grande rei Davi. E agora vem a pergunta: quem é esse descendente de Davi, prometido pelo Senhor, da linhagem de Ruth, a moabita? Mateus responde para nós dizendo, no comecinho do Evangelho: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Aí vai adiante, versículos 5 e 6 diz: Salmão gerou de Raabe, que era prostituta já, né? A Boaz. Este, Boaz, de Ruth, gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. A descendência prometida a Davi é Jesus Cristo, que vem da descendência de Ruth. E em Jesus, Ruth, a moabita, encontra redenção para a sua vida. Dessa forma, queridos, o descendente de Abraão, que é Jesus, concede redenção aos descendentes de Ló. Sabe qual que é o nome disso? O nome disso é graça de Deus. Graça de Deus. Que se torna visível quando Jesus morre naquela cruz por nós. Porque naquela cruz, pessoas como as filhas de Ló, Ruth, eu e você, pessoas desprezíveis, pessoas que viviam de qualquer jeito, pessoas que viviam na promiscuidade física ou espiritual ou de qualquer jeito, foram redimidas, foram transformadas, foram alcançadas pela graça, porque Cristo morreu na cruz, e toda a maldição, toda a desgraça, toda a promiscuidade de Moabe e de Amon são revertidas na cruz em bênção, em transformação e em redenção. Por causa de quem? Por causa do descendente de Abraão. Quem é o descendente de Abraão? O nome dele é Jesus. E nele essa mudança é possível. Ele muda nossas vidas. Nós estávamos na mesma situação das filhas de Ló. Todos nós. Mas o descendente de Abraão nos redimiu naquela cruz. E nos transformou. E hoje nós somos descendência espiritual de Abraão, um povo reto, um povo justo, um povo que vive de acordo com a vontade de Deus. Um povo que vive pela fé. É isso que nós somos. Foi isso que Deus fez de nós. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, nessa forma, queridos, o descendente de Abraão concede redenção aos descendentes de Ló, que somos nós. E Jesus concede redenção àqueles que estão errando a vida toda, como a gente diz lá no seminário, picando fumo, que vivem baseados em princípios próprios e naquilo que vem e experimentam. Essas pessoas têm redenção em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo.
Por isso hoje o convite é feito a todos os moabitas e amonitas atuais, a todos aqueles que vivem pelo que vem, que desobedecem a Deus, que agem de acordo com que os fins justificam os meios, que fazem o que é certo aos seus próprios olhos, que são desprezíveis, promíscuos, perdidos. O convite é a esses. Se estende a todos esses. E o convite é para que eles creiam em Jesus, no descendente de Abraão, e vivam pela fé em Jesus Cristo, e não de outra maneira. Por isso a última palavra, mesmo de um texto terrível como esse, a última palavra que soa e que nós ouvimos é o seguinte: a graça de Deus foi manifestada em Jesus Cristo e faz de pessoas perdidas, redimidas na cruz por Jesus. Por isso não se trata de nós, mas se trata de Deus, porque Ele foi quem mudou a nossa história. Ele foi quem mudou a nossa história. Ele mudou minha história, queridos. Mudou minha história. Mudou a história de muita gente aqui. E vai continuar mudando. O mesmo Jesus. Mas o meu convite e a minha exortação é que você pense seriamente sobre isso. E pense sobre como você tem vivido. E você se renda e creia em Jesus. Mas quando a gente fala de crer em Jesus, não é só uma mudança de religião. É uma mudança de governo. Eu deixo de ser governado por mim mesmo, e na verdade pelo diabo, porque ninguém se governa sozinho. Ou você está debaixo do governo de Jesus, ou debaixo do governo do diabo. Você saia do autogoverno, que é o governo de Satanás, e passe para o governo de Jesus Cristo. Isso significa que toda a sua vida, absolutamente toda a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, tudo devem ser feitos conforme Jesus Cristo. Ponto final. Ponto final. Eu convido você para um breve período de oração. Em seguida nós cantaremos mais um hino para encerrar o nosso culto. Mas fale com o Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia e pela tua graça. Se não fossem por elas, nós estaríamos completamente condenados. E não havia nada em nós que pudesse mudar essa realidade, mas o Senhor, por graça e misericórdia em Jesus Cristo, mudou essa realidade. E essa manhã queremos simplesmente agradecer o Senhor por isso. Não há a mínima possibilidade de nós pagarmos por isso. Por isso nós simplesmente queremos dizer que nós amamos o Senhor pelo que o Senhor fez por nós. E eu oro pedindo que, se esta manhã existe alguém entre nós que ainda vive conforme os próprios olhos, os próprios interesses, que esse coração seja convertido pelo Teu Espírito Santo nesse momento e que viva de acordo com a fé em Jesus Cristo. E obrigado porque o Senhor transforma malditos em benditos, promíscuos e pecadores em santos e justos. Obrigado por isso. Em nome de Jesus, a razão dessa transformação. Amém.